Todo fã de história romana certamente já pensou pelo menos uma vez como o mundo seria se o Império Romano nunca tivesse se formado. O Império Romano poderia ter construído motores a vapor. Roma teria se industrializado 1700 anos antes no nosso cronograma. Roma teria ido à Lua em 300 depois de Cristo. Como seriam as cidades romanas nesse cronograma alternativo? Haveria mistura entre antigo e novo? Romano Cyberpunking? Será que o Império Romano teria fundado colônias nas luas e planetas do nosso sistema solar? Por volta de 1000 depois de Cristo, os engenheiros do Império Romano teriam inventado a propulsão interestelar? Será que o Império Romano no ano 2023 depois de Cristo nessa linha do tempo alternativa já teria colônias em planetas extrasolares orbitando outras estrelas? Ou o Império Romano nunca teria se industrializado e, em vez de viajar pelas estrelas, ainda estaríamos presos em um mundo pré-industrial? Então, vamos tentar descobrir como o mundo seria se Roma nunca tivesse caído. Sempre há duas escolas de pensamento quando se considera a ideia de um mundo em que o Império Romano nunca caiu. Uma escola de pensamento diz que o Império Romano teria continuado a expandir-se e expandir-se até quase todo o mundo fazer parte do Império. Eles também afirmam que a tecnologia avançaria e Roma eventualmente se industrializaria. Assim, estaríamos muito à frente tecnologicamente do nosso tempo. Uma vez que, em uma realidade alternativa, teríamos poupado nós mesmos 1000 anos de Idade Média. Tecnologicamente, foi basicamente tempo perdido. Portanto, essa corrente teórica argumenta que, no cenário onde Roma nunca caiu, nós já estaríamos viajando pelas estrelas para exoplanetas distantes e outros sistemas estelares a múltiplos anos-luz de distância. Mas a outra escola de pensamento argumenta que foi justamente o fato de o Império Romano ter caído o que possibilitou nossa vida no mundo tecnológico atual, que foi o vácuo criado pela queda do Império Romano Ocidental na Europa. O que permitiu que novas ideias surgissem e que, finalmente, resultou em novas formas de governo, de comércio e de economia. E, assim, de experimentação tecnológica, que culminou na Revolução Industrial. E que um mundo em que Roma teria sobrevivido seria um mundo estagnado, com pouco ou nenhum progresso tecnológico. Qual a resposta correta? Bem, como pode imaginar, essas duas respostas são extremos. E extremos geralmente são de menor probabilidade de aparecer do que os cenários entre eles. Ao imaginar o mundo se o Império Romano não tivesse caído, o ponto mais importante que temos que pensar é onde teria começado a divergir da nossa linha do tempo. Por que ocorreria isso? Imagine como o mundo seria distinto se o Império Romano desviasse da nossa linha temporal. Pois Herón de Alexandria iniciou a construção de máquinas a vapor baseadas na pilha de Aioli cerca de 70 depois de Cristo. Mas o mundo seria muito diferente noutra linha temporal, onde o Império Romano Ocidental sobreviveu devido ao sucesso da restauração de Majoriano. Esses dois mundos, claramente, seriam muito diferentes entre si, pois os dois impérios romanos divergiram sob condições extremamente distintas. Será que o ponto de divergência é que a Pax Romana se estendeu muito mais porque não houve nenhuma peste final? Ou desviaria, já que a peste de Justiniano não chegou? Ou isso se desviaria, já que o Império Romano do Oriente seguiu expandindo após Basílio II? Pois, por algum motivo, os imperadores seguintes eram igualmente capazes e o Império seguiu expandindo-se. Nunca caiu em 1453? Sabe, existe uma incrível quantidade de realidades alternativas, com provavelmente um número infinito de impérios romanos muito diferentes. Cada um deles se diferencia dos outros de alguma forma. Por que eles se separaram em diferentes pontos no tempo do nosso universo? E cada um deles teria sua própria singularidade. Então, ao abordar uma realidade alternativa onde o Império Romano não caiu, sempre iniciemos no ponto de divergência, onde tudo iniciou se desenvolveu diferente do nosso cronograma. A base para entender universos paralelos e realidades alternativas é a mecânica quântica. Mais precisamente, a interpretação de múltiplos mundos da mecânica quântica. Acabei de ver o ótimo documentário chamado Os Diversos Mundos da Mecânica Quântica no Curiosity Stream. É um ótimo ponto inicial para esse tópico fascinante. Curiosity Stream é certamente a melhor plataforma se deseja assistir documentários de alta qualidade abordando diversos tópicos, da física e astronomia à história. Sim, claro, incluindo o Império Romano, para a natureza,
geografia e mais. Tenho assinatura no CuriosityStream há algum tempo. Principalmente pelos ótimos documentários de ciência e história. Há diversos documentários sobre o Império Romano, claro. E também algumas sobre universos paralelos e realidades alternativas. Há milhares de documentários de qualidade no CuriosityStream, incluindo vários exclusivos, premiados e originais. Não importa seu interesse. História, natureza, viagens, comida, espaço e tecnologia. Ache seus programas favoritos no CuriosityStream. A melhor parte é poder assistir aos programas a qualquer hora e lugar. Use qualquer dispositivo, como TV inteligente, PC, smartphone ou tablet. É simples, basta ir para o curiositystream.com ou escanear o código QR. Para acesso ilimitado aos melhores documentários e séries de não ficção do mundo. E para nossos fãs, use o código promocional Maiorianos e você economizará 25%. Já é uma das melhores e mais acessíveis opções em streaming. Então, clique no link abaixo na descrição ou vá para o curiositystream.com Maiorianos e economize 25% agora mesmo. E, assim, também apoia este canal, ajudar a eliminar equívocos sobre o Império Romano Tardio. Obrigado, Tiago. Amigos, vamos refletir sobre várias realidades fascinantes em que o Império Romano nunca caiu. Herón de Alexandria inventou o motor a vapor. Herón de Alexandria foi um gênio engenheiro que viveu em Alexandria. No século I DC, ele é conhecido por algumas coisas. Máquinas e invenções incríveis, porém, talvez seja mais conhecido por experimentar a pilha a eoli. Basicamente, um precursor do motor a vapor. A verdadeira invenção do Monte Aeoli é desconhecida, mas foi mencionado 100 anos antes de Herón por Vitruvius. Então pode ser bem mais antigo. Na nossa linha do tempo, Herón enxergou o Monte Aeoli como um ótimo truque. Um brinquedo para entreter pessoas. Mas nem Vitruvius antes nem Herón em nosso cronograma. Faça o passo mentalmente para compreender o potencial revolucionário que este aparelho poderia proporcionar. Contudo, um novo universo se ramifica. Pois, por algum motivo, Herón teve um súbito momento de eureka. Entende que a pilha de hélio-poró pode ser aproveitada. Para impulsionar máquinas, ele experimenta diversos dispositivos. Usando aquela máquina a vapor. Vagões movidos a vapor, até mesmo tanques e máquinas de guerra movidas por tal motor protostiam. Claro, ele aprimora a tecnologia. Após sua morte, discípulos seguiram construindo seu trabalho. Em pouco tempo, surgem as primeiras triremes romanas a vapor. E algumas décadas depois, talvez até víssemos os primeiros carros a vapor. Na nossa linha do tempo, o famoso cugno carro a vapor do final do século XVIII. Acredito que os romanos usariam motores a vapor. Eles sabiam que os escravos não resolveriam todos os problemas. Caso contrário, não teríamos o grande complexo industrial de moinhos de água em Barbigal, que realmente ocorreu em nosso cronograma, onde os romanos utilizaram energia hídrica para processar muito grão em farinha. 4,5 tons dia. Para nutrir os habitantes da cidade romana de Arelate. Eles também utilizaram guindastes, cordas complexas e polias, parafusos arquimedianos e outras máquinas. Portanto, creio que a ideia de que a mão de obra escrava barata impediu a Revolução Industrial é equivocada. Na época em que Herón construiu motores a vapor, Roma teria se industrializado séculos após Herón. Possivelmente vimos diversos dispositivos a vapor. Isso, claro, incentivaria outros a seguirem seu exemplo. Inventores surgiram por todo o Império. Claro, poderia ganhar moedas com invenções. Isso, evidentemente, afetaria profundamente a economia. Talvez tivéssemos visto as primeiras empresas 1400 anos antes do cronograma. Agora, é claro, como seriam as cidades nessa linha do tempo? É pura e total especulação, porém divertida. Mas o Império Romano caiu só por ser mais avançado tecnologicamente? Não, pois os romanos ainda enfrentariam guerras civis. Mas agora ainda mais destrutivas, para evitar a queda do Império Romano. Os romanos precisavam superar problemas intrínsecos. Então, nesta linha do tempo alternativa de Herón, o Império Romano poderia ter caído mesmo assim. A faísca tecnológica estabelecida naquele mundo, apesar da queda do Império Romano, provavelmente ainda estaria tecnologicamente à frente da nossa. Os romanos solucionaram problemas intrínsecos.
Para mim, uma das maiores razões da queda do Império Romano eram guerras civis constantes. O Império Romano Ocidental não teria sido invadido por germânicos se os romanos permanecessem unidos. Porém, como de costume, travaram várias guerras civis entre si. Imagine, em outra linha do tempo, a República Romana mais estável e nunca caindo. Podemos dizer que o maior problema do Império foi a instituição do próprio imperador, onde muito dependia de uma única pessoa. Mas se a República não caísse e se expandisse, então, essa República Romana poderia ter sido mais estável politicamente. Ou poderíamos pensar que, caso a República tivesse caído, linha de imperadores capazes após Octaviano. E o processo de adoção no nosso cronograma, parcialmente empregado no século II depois de Cristo, que o sistema de adoção foi praticado tempo suficiente para tornar-se prática padrão. Se fosse empregado por 200 anos, pode ter se tornado tão enraizado na mente das pessoas, que não haveria mais nenhum outro sistema, reduzindo assim muitas guerras civis constantes. Mas, obviamente, em um império estável, a moeda precisa ser estável também, e o império precisaria sistema coordenado de defesa contra invasões. Diga que até 200 depois de Cristo todos os problemas foram resolvidos. Como seria o mundo agora? Claro, depende novamente. Se houvesse revolução industrial, nessa linha do tempo, argumento que seria mais provável ocorrer do que não pelos argumentos apresentados. Na Pax Romana, romanos criaram grande indústria, Barbigal Water Mills, Dei Vacheden Tirimuntans, e criou outras maravilhas da engenharia. Embora tivesse escravos, acredito que a probabilidade seria mais alto que industrializar, sem industrializar, se tivessem industrializado. Por volta de 1000 depois de Cristo, seriam aproximadamente 800 anos mais tecnológico que nosso cronograma. Se já tivessem industrializado em 400 depois de Cristo, estariam 1400 anos adiantado. Nesse cronograma, imaginamos a arquitetura romana sobrevivendo até 2023 de alguma forma. Essas cidades modernas podem parecer alguma forma. Cenário cyberpunk em Roma. Roma, sozinha, provavelmente seria a mais impressionante cidade avançada no planeta. Por volta de 500 depois de Cristo nesta linha do tempo, várias cidades romanas talvez tenham sido eletrificadas, usando dispositivos leves parecidos com lâmpada elétrica. Da nossa linha do tempo, imagine cidades romanas, ser templos gregos romanos clássicos, iluminado por eletricidade. Pensamento verdadeiramente fascinante. Se estivessem 1400 anos à frente, eles já teriam construído colônias na Lua, Marte e outros corpos do Sistema Solar há muito tempo. Talvez até tenham construído naves interestelares usando alguma forma de propulsão à fusão ou mais avançada. Métodos teóricos de propulsão para nós. Poderia ter colonizado o Alpha Centauri e sistemas estelares próximos. Um pensamento incrível. Compreensível. Razões as mais divertidas para sonhar. Claro, um cronograma onde a divergência ocorreria bem mais tarde. Seria bem distinto da linha do tempo debatida antes. Por exemplo, Majorian obteve sucesso restaurar Império Romano Ocidental na Idade Média. Isso foi evitado? Acho que não. Devido à mudança cultural rumo à Idade Média. Já estava bastante avançado naquela época. Portanto, o Império Romano sobrevivente divergiu em 460 d.C. Seria semelhante a uma forma de Império Bizantino. Da nossa linha do tempo, a arquitetura aqui, claro, variaria muito de um universo onde o ponto de ramificação aconteceu antes do cristianismo surgir ou de um em que o cristianismo não existisse. Então, em um cronograma assim, ainda poderíamos ter visto uma forma de Idade Média, porém possivelmente mais benigna. Menos brutal que em nossa linha do tempo. Nessa linha do tempo, a Revolução Industrial talvez chegue um pouco cedo. De alguma forma da tecnologia antiga, melhor preservado, rede de estradas romanas, nunca saiu de uso. Porém, esse cronograma não seria tão avançado quanto o anteriormente discutido. O Império Bizantino nunca cai. Uma linha do tempo interessante também, é claro, o Império Romano Ocidental não cai, porém não é o leste, conforme ocorreu em nosso cronograma e por volta do ano 1000, não só consegue estabilizar e ganhar algum terreno, mas vem para dominar todo o Mediterrâneo Oriental. De novo, por exemplo,
Podemos. Pense numa sequência de imperadores habilidosos, tal como Basílio e Niceforo Focas. Ou apenas Basílio II continuando, por mais 200 anos, eles fariam expandir Império Romano do Leste, século XI. E nas próximas centúrias, viveríamos em uma versão cyberpunk do Império Romano Oriental. Cidades com arquitetura inspiradora? Depende novamente de como, e na Revolução Industrial, teria ocorrido. Se ocorresse em Constantinopla naquela época, onde o Império Romano do Oriente não caiu, então, claro, poderíamos ter visto uma versão steampunk de Constantinopla, que depois pode ter evoluído numa cyberpunk Constantinopla. Mas, claro, é totalmente possível que ainda poderíamos ter conseguido. Revolução Industrial ocorre na Grã-Bretanha. Após tudo, nesse caso, o mundo difere apenas na medida em que, como ter um Estado Nacional moderno, traçando linha direta, retornando ao provável Império Romano, na região da moderna Turquia. Em This Alternate Reality, Constantinopla seria, claro, bem melhor preservado. Vários antigos monumentos ainda podem estar em pé, pois teriam sido mantidos cuidadosamente como monumentos nacionais. Há, claro, muitos mais linhas temporais alternativas e diversas versões dos dias modernos sobrevivendo ao Império Romano, mas como exatamente o mundo teria aparecido sem a queda do Império Romano? Pode imaginar sozinho, só pegando um ponto de ramificação da escolha e imaginar o que teria acontecido se o mundo começasse a divergir, exatamente conforme nosso cronograma. Um mundo no qual Maxentius teria vencido a Constantino. Um mundo onde o Império Romano nunca dividir em duas partes. Um mundo onde os romanos descobriu a América. Um mundo onde o Império Romano Oriental caiu, mas não o Ocidental. Um mundo onde Roma industrializou-se rapidamente, é tecnologicamente muito avançado. Um mundo estagnado onde Roma sobreviveu, mas nunca industrializou um mundo. O Império Romano inexistiu, em primeiro lugar, e tantos bem mais fascinante pensamento exercício que espero vocês, prezados amigos da história romana tardia, achar tão fascinante quanto eu. Pois é só diversão refletir sobre o que teria aconteceu em tal realidades alternativas e, por favor, curta e inscreva-se para não perder. Não perca vídeos futuros sobre o Era Fascinante do Império Romano Tardio e considere apoiar trabalho no Patreon e YouTube. A associação porque o sustentabilidade a longo prazo dessa via realmente depende. No canal suporte deste não funcionaria sem o nosso incrível Patreon e YouTube. Queremos membros e eu agradeço a cada um e a todos que está apoiando este canal em qualquer forma. E se você quer aprender mais sobre uma linha do tempo particular em que o Império Romano nunca ache que pode assistir este vídeo acima, canto bem, mas se estiver mais interessado em aprender por que Roma caiu, primeiro lugar que você pode assistir o outro vídeo no inferior. Agradeço, canto direito, novamente para todos os amigos de Roma. História agradecida, Diago. E avaliar.